Olá, como é que estão os nossos estudantes da Bíblia Sagrada? Chegou a hora do nosso estudo, hein? Abra a sua Bíblia, abra aí o seu guia de estudo. Temos mais um estudo para fazermos no dia de hoje. Esse é o canal Chegou a Hora. Estamos estudando aí alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. E se você tem gostado dos estudos, deixa aquele seu like poderoso, acione aí esse sininho das notificações. Vamos ajudar a crescer o canal, né? E se você não for inscrito no canal, se inscreva. Aliás, se você for inscrito, dá uma olhadinha, porque muitas vezes eu não sei porquê, eu nunca me desinscrevi de um canal. E eu já vi aí, de repente aparece 3, 4 pessoas inscritas no canal, tá bom? Bom, aciona aí o sininho da bênção, hein? Seja abençoado e abençoe outras pessoas também divulgando o canal Chegou a Hora. Hoje vamos ter um estudo muito interessante, vamos continuar analisando acontecimentos da Bíblia, vamos colocá-lo assim numa linha do tempo. Muitas pessoas deixaram um comentário aí dizendo o que acham de estudar a Bíblia colocando numa linha do tempo. Se você não comentou ainda, comente aí, por favor, né? Mas antes da gente estudar a Bíblia Sagrada, eu sempre digo, né? Vamos orar. Vamos pedir sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, o Senhor é o nosso Criador e sabemos que o Senhor é sempre cheio de bondade e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado a Jesus, o desejado de todas as nações, aquele que veio e morreu por nós e prometeu que virá outra vez. Nos dê a tua bênção, nos dê a tua sabedoria para o estudo que faremos neste momento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A semana passada estudamos o nosso primeiro estudo, né, sobre as nações. Era a lição 4, mas era o primeiro sobre as nações. E o nosso verso para memorizar foi-lhe dado domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse foi o verso da primeira parte desse estudo, cujo título foi As Nações, parte 1. Né? Parte 1. A lição de número 4. As Nações, parte 1. E hoje vamos para a segunda parte do estudo, né? Vamos falar sobre as nações, parte 2. A lição de número 5. E temos também um verso para memorizar. Olha aí, vamos tentar lembrar desse verso, vamos colocar na mente. Diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Está em Salmos, capítulo 46, verso 10. No vídeo passado, nós vimos como Deus criou o mundo para ser habitado pelos seres humanos e fomos colocando assim os eventos em uma linha do tempo e vamos continuar fazendo isso essa semana, para vermos como o ser humano cada vez mais procurava estabelecer um governo humano em oposição ao governo de Deus. Eu fiz esse gráfico aí, essas ilustrações que mostram a criação, e a ideia era ter um governo divino, um governo de Deus. Após a rebelião com Nimrod e depois o povo de Israel escolhendo um rei, nós temos um governo humano. E olha, isso não deu certo, viu? Não deu certo. Vamos ver um pouco disso aí? Vamos então estudar a nossa lição. O primeiro tópico é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento. E já começo com um texto de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas. Ela diz assim: o Éden era a sala de aula para nossos pais, um lugar em que a interação com as criaturas ensinaria a eles e aos seus descendentes sobre Deus. O santo casal não eram apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas alunos recebendo instruções do sábio Criador. Mas a primeira pergunta que aparece aí: qual foi o primeiro mandamento, uma proibição, que Deus deu à humanidade e por que ele era tão importante? E a resposta está em Gênesis capítulo 2,
versos 9 a 17. Vamos ler. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou o homem e a mulher com liberdade para escolher. E já temos aqui essas duas árvores, né? Tinha outras, mas a Bíblia menciona essas duas como uma em oposição à outra, né? Uma é do bem, a outra tem o mal também, né? Uma é chamada árvore da vida e outra é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos continuar lendo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ao colocar essa proibição, Deus queria poupar o homem do sofrimento. Eu me lembro do pastor Neumuel Stina, ele sempre dizendo, por trás de cada não de Deus existe uma grande bênção. E é verdade, não é? Hoje estamos conhecendo o mal por causa dessa escolha feita no Éden. Muitos se perguntam, por que existe o sofrimento? A resposta no Éden. Nossos primeiros pais escolheram conhecer o mal e nós estamos conhecendo, né? Não é bom conhecer o mal, não, né? Eu não preciso pôr o dedo na tomada para saber que dá choque. É melhor deixar que outra pessoa saiba disso. É melhor escolher o bem. Escolher o bem é bem melhor, né? A lição até comenta que o que chamamos de mandamento é, na verdade, um presente de Deus ao ser humano. A promessa do presente da vida é tão certa quanto o aviso de morte que está ligado à desobediência. Desde o início, os dois caminhos são claramente delineados. Ou recebemos Deus e desfrutamos a vida, ou o rejeitamos e morremos. Deus tinha a intenção de transmitir uma educação completa ao seu povo, poupando-o do sofrimento de longo prazo que algum conhecimento trouxesse, como aconteceria depois, quando as pessoas escolhessem governar a si mesmas em vez de serem governadas pelo próprio Senhor. Então, vejam vocês, eu coloquei aí esse gráfico, já mostrei para vocês, que aconteceu de novo. Vem lá os patriarcas de Israel, eles estavam sendo governados por Deus, e aí vem os reis de Israel, querem ser governados por si mesmos. Com o homem governando a si mesmo, a coisa só foi piorando. Não foi melhor, não, foi pior. E a Bíblia mostra que houve um período em que os reis de Israel abandonaram o Deus verdadeiro e passaram a adorar a ídolos. Chegou o tempo em que Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado ao cativeiro. No ano 722, o reino de Israel foi invadido pelos assírios, né? Na verdade, em 721 a.C., o exército assírio capturou a capital de Israel, Samaria, e levou cativo os cidadãos do reino do norte de Israel. Que coisa triste, aquele reino do norte ali que aparece em azul, ele iria desaparecer porque as tribos iriam embora. Mas o reino do sul, o reino de Judá, acontece a mesma coisa em 605 a.C. Daniel é levado cativo para a Babilônia e em 586 a.C., um pouco depois então da primeira invasão, Jerusalém foi destruída pelo rei Nabucodonosor. Em 605, o Império Babilônico invadiu Judá e levou cativo vários judeus, entre eles Daniel. Aliás, e nós temos estudado aqui a vida de Daniel no curso Daniel e o Grande Conflito. E eu aconselho você a estudar também. Assista aí os vídeos, são quase 30 vídeos sobre esse assunto, né? Aqui nós vamos dar uma pincelada em alguns dos capítulos de Daniel, mas lá a gente fala bastante, complementa, mostra ilustrações. Assista aí a série Daniel e o Grande Conflito, tá bom? O nosso próximo título é Daniel 2. Vamos dar uma olhada rápida aqui em Daniel capítulo 2.
Daniel foi escolhido para um treinamento especial, para ser um dos sábios do reino, mas Deus escolheu Daniel para ser o seu porta-voz naquele período em que Israel sofria as consequências de suas más escolhas. E em Daniel 2 nós temos um sonho que o rei Nabucodonosor teve e que Deus deu a interpretação através de Daniel. Vamos ler alguns versos? Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Isso está no verso 31 de Daniel 2. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada assim ao auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. E Daniel começa a explicar ao rei esse sonho, né? Um sonho bem interessante, bem diferente. Ele viu uma estátua, a estátua com metais diferentes, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre de bronze, as pernas aqui de ferro e os pés em parte de barro e ferro. E vem uma pedra, é atirada de algum lugar e destrói essa estátua. Que coisa impressionante. Deixa eu deixar a estátua aqui do meu lado aqui. Vai aparecer só um pedacinho dela, mas tudo bem. E você vai perceber que os metais da estátua vão diminuindo de valor. Começa com ouro, vem prata, bronze, né? Ou cobre, né? Até chegar em barro, né? As coisas vão diminuindo. Vamos ver o nosso gráfico que eu tenho colocado aí, porque cada um desses metais simbolizava um reino. Então nós temos a cabeça de ouro, Babilônia, o peito ali, e os braços de prata, a Medo-Pérsia, foi o reino que veio depois. Esse reino também foi destruído, passou, veio a Grécia. Depois da Grécia veio Roma, simbolizada pelas pernas de ferro. Aí os países se dividem no ano 476, é essa mistura de barro e ferro, alguns países fortes, outros fracos, e chegamos aos dias atuais, aguardando a parte final da profecia, que é uma pedra que bate na terra, preenche a terra e se transforma numa montanha, que é o reino eterno de Cristo, a segunda vinda de Jesus. Percebam neste gráfico que tudo isso se cumpriu. Estamos aguardando o finalzinho. O finalzinho. Note o que Ellen White fala sobre esse evento, esse sonho, no livro Profetas e Reis. Ela diz assim: a imagem revelada a Nabucodonosor representa tanto a deterioração do poder e da glória dos reinos mundanos, quanto indica adequadamente a decadência da religião e da moralidade entre a população desses reinos. Babilônia, a cabeça de ouro, né? Sucumbiu porque em sua prosperidade se esqueceu de Deus e atribuiu a glória de sua prosperidade à realização humana. Ela segue dizendo: o Império Medo-Persa foi atingido pela ira do céu, porque nessa monarquia a lei de Deus foi pisoteada. O temor do Senhor não encontrou lugar no coração do povo. A influência predominantes na Média Pérsia eram maldade, blasfêmia e corrupção. Os reinos que se seguiram foram ainda mais vis e corruptos. Eles se deterioraram porque abandonaram a lealdade a Deus. À medida que se esqueceram dele, afundaram cada vez mais na escala de valor moral. Nos dias de hoje a gente fica assim deslumbrado com as realizações humanas, né? Grandes descobertas científicas, a tecnologia que está disponível na palma da nossa mão, né? Cidades imponentes, maravilhosas, que quando a gente visita e olha para os prédios a gente fica admirado, né? Mas a violência,
os vícios, a decadência moral, mostra como nosso mundo é governado e é muito difícil ter uma visão otimista de paz, de segurança, de prosperidade. Mas tenha em mente sempre que depois desses dias atribulados vem o quê? A pedra, o reino eterno de Cristo Jesus. Essa é a nossa grande esperança, né? Essa é a nossa grande esperança. Você pode olhar aí os países que se dividiram após 476, estão aguardando o finalzinho. O final, Maranata, vem Senhor Jesus, né? Alguns dizem assim, vem meteoro, né? Vem pedra, destrói tudo isso aqui, que isso aqui está ruim mesmo, né? Vem Senhor, por isso que João já dizia lá no Apocalipse, ora vem Senhor Jesus, né? Bom, vamos para mais uma profecia de Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos ler então. Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isso que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. Então, na primeira visão, a visão do rei Nabucodonosor, Daniel tinha aí perto de 20 anos de idade e agora, mais de 30 anos depois, com 50 e tantos anos, Daniel tem uma visão que, embora seja diferente da visão do rei, porque a do rei era essa estátua aqui, não é? A visão dele também representava os reinos que viriam a seguir. Deus lhe deu mais detalhes sobre esses reinos. Vamos atualizar aqui a nossa tabela de símbolos? Vamos lá, né? Eu tenho passado aí esses símbolos proféticos. Animais e bestas. Significa o quê? Reino, governo, poder político, né? Ou um poder. Está lá em Daniel capítulo 7, versos 17, o verso 23. Quando fala de águas, é uma área habitada, pessoas, nações, está lá em Apocalipse 17 e 15. E quando tem ventos, desavença, comoção, ventos de guerra, temos aí as explicações no livro de Jeremias e também no livro de Zacarias. Eu vou te dar um conselho. Acesse o meu blog, o blog do Chegou a Hora. Você vai ter um post lá, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Ali aparece uma tabela bem completa até sobre os símbolos proféticos. Você pode até imprimir e deixar dentro da sua Bíblia, né? Para ter uma compreensão melhor das profecias da Bíblia Sagrada. Então, esses animais ou essas bestas que Daniel viu eram, na verdade, reinos que viriam e passariam, né? E o fato de saírem de dentro do mar, agitado pelo vento, simbolizava que saía de um lugar com muita gente e que estavam assim no meio de guerras, né? Guerras entre os povos. Né? E quando a gente estuda Daniel 7 e coloca isso numa linha do tempo, você vê aí Babilônia simbolizada por um leão, a Medopérsia simbolizada por um urso, e note os detalhes, 3 costelas na boca, um lado mais alto que o outro, eu não vou entrar nos detalhes aqui. Grécia, 4 cabeças, 4 asas, simbolizando que a Grécia ia dividir em 4, né? Depois Roma, um animal terrível, espantoso, com 10 chifres, e os chifres simbolizando os países divididos. E depois um chifre derruba 3 chifres, um chifre pequeno, mas que tinha boca, que tinha olhos, simbolizando Roma papal, o período do domínio papal da igreja medieval na história. E aí chegamos nos dias atuais, aguardando a parte final do sonho. Qual a parte final do sonho? O reino eterno de Cristo, Maranata, tudo se cumpriu. Será que essa partezinha não vai se cumprir? Vai, chegou a hora do cumprimento profético, né? Ellen White diz assim, a profecia delineou o levantamento e a queda dos grandes impérios mundiais, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Com cada um deles, assim como com nações de menor poder, tem se repetido a história. Cada qual teve seu período de prova e fracassou, perdeu a sua glória, perdeu seu poder e seu lugar foi ocupado por outra nação. A coroa, tirada de Israel, passou sucessivamente para os reinos de Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma.
Deus disse: ruína, ruína, a ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem caberá o julgamento. A ele eu a entregarei. Está lá em Ezequiel capítulo 21, 27. Esse tempo está próximo. Chegou a hora, não é? Hoje os sinais dos tempos declaram que estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. A atualidade, diz ela, é uma época de profundo interesse para todos os que vivem. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, e homens e mulheres, observam a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre e reconhecer que algo grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise sem precedentes. E a gente vê isso, né? Olha aí, guerra lá em Jerusalém, na região de Israel ali, guerra na Ucrânia, guerra lá pelo Oriente, os Estados Unidos metidos nessas guerras, né? Nós estamos vivendo num período bem conflituoso. É o último tempo da história desse planeta, no fim da linha do tempo, né? E a lição comenta, embora algumas nações tenham sido melhores do que outras, e alguns períodos tenham sido mais pacíficos que outros, a maior parte da história tem sido uma tragédia após outra, um opressor depois do outro. Tudo isso sob o domínio de governantes que afirmam ter as melhores intenções para o seu povo. Isso contrasta com o governo que Deus desejava, se a nação ao menos o tivesse escolhido. Então vamos olhar aí o nosso gráfico. Quando a gente olha o gráfico e tudo que se cumpriu e os dias atuais, chegamos à conclusão que estamos muito perto do reino eterno de Cristo, muito próximos da segunda vinda de Cristo. Próxima parte, entre a terra e o mar. Entre a terra e o mar. E vamos começar com uma leitura do grande conflito, sabe? Para a gente compreender melhor o que vamos ler no Apocalipse, porque essa parte tem a ver com Apocalipse, especialmente Apocalipse capítulo 12. Diz assim o grande conflito: os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes que surgiam quando os quatro ventos do céu combatiam no mar grande. Daniel 7, verso 2. Em Apocalipse 17, um anjo explicou que águas representam povos e multidões, nações e línguas. Está lá no verso 15. Ventos são símbolos de contendas. Os quatro ventos do céu a combaterem no mar grande representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido o poder. O comentário bíblico adventista, na página 898, diz: a terra, porém, socorreu a mulher. Apocalipse 12, 16. Alguns defendem que a terra, nesse contexto, representa regiões pouco habitadas em contraste com águas, que representam povos, nações e línguas, lá em Apocalipse 17, verso 15. E a lição, então, explica que a terra é um lugar de estabilidade com base no governo de Deus. Já o mar representa a turbulência das nações com base no orgulho humano. Então, a lição apresenta alguns textos para a gente ler, mas vamos ter em mente esses símbolos que eu coloquei aqui antes da gente ler os textos. Mar significa lugar povoado, mar agitado, povos em guerra, terra, lugar com pouca gente. Então vamos ler Apocalipse 12, verso 15 e 16, tendo em mente esses símbolos proféticos, tá bom? Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, quando a gente vê o comentário da lição da escola sabatina, fica bem claro o que o verso quer dizer. O dragão usa a água para perseguir a mulher, a igreja. Nas profecias, a água frequentemente simboliza governos terrestres, bem como a turbulência e o caos que os acompanham. Portanto, vemos que Satanás, o dragão, foi capaz de usar os povos instigados por seus líderes
para perseguir o povo de Deus durante grande parte da história da igreja. E baseado então no que aprendemos, será que a gente poderia colocar ou ler esses textos colocando símbolos, usando as nossas próprias palavras? Talvez eu leria assim esse texto de Apocalipse. Então Satanás, o dragão, né, usou as multidões da Europa para perseguir a igreja, as águas e a mulher, né, o povo de Deus que vivia ali. Ele tentou destruir a igreja como alguém tenta afogar pessoas em um rio, mas Deus providenciou uma terra despovoada para que a mulher, o povo de Deus, fugisse e tivesse como iniciar uma nova vida. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que esse texto se refere à fuga do povo fiel de Deus da Europa para a América do Norte. Havia muita perseguição ali na região da Europa, onde estava o Vaticano, né? Era um momento bastante turbulento de perseguições religiosas por parte da Igreja de Roma, e muitos foram forçados a procurar os lugares desertos, os lugares pouco habitados, mas alguns foram lá para os Estados Unidos da América, que era um lugar de refúgio naquele período. E por muito tempo os Estados Unidos foram considerados uma nação protestante, a terra da liberdade. Mas nós já estudamos aqui no canal Chegou a Hora sobre as bestas ou poderes que aparecem no Apocalipse 13. Você pode dar uma estudada aí sobre isso, né? E uma delas consideramos ser os Estados Unidos da América do Norte, que em Apocalipse 13 tem a aparência de um cordeiro, mas fala como um dragão, né? Nota como isso se cumpre nos dias de hoje. Com um presidente que fala de paz e age através da guerra e ameaças. Quando você olha essas fotos aí, ele, em sua juventude, posou segurando uma pomba, a pomba da paz. E tem falado de paz, né? Que é paz lá em Israel, que é paz lá na Ucrânia, não é? Mas também fala como um dragão. Envia as suas tropas e seus mísseis para destruir e desencorajar as pessoas que estão em guerra ali uma com as outras, né? É uma coisa bastante estranha, o cumprimento profético nos nossos dias, né? Aqui nas lições a gente está apresentando rapidamente algumas noções de como podemos compreender as profecias da Bíblia Sagrada, especialmente aquelas simbólicas, né? No livro do Apocalipse, no livro de Daniel. E eu aconselho você a assistir realmente o curso Daniel, o Grande Conflito. A gente tem ali 30 vídeos, praticamente, um pouco mais de 30, que tratam desse assunto desde a introdução, capítulo 1, 2, 3, e assim vai, né? E assim que eu terminar o livro de Daniel, nós vamos entrar no livro do Apocalipse, verso por verso. Vai ser muito bom, né? Eu espero que você esteja preparado para seguir conosco aqui no canal Chegou a Hora. Bom, vamos para o próximo tema. Profetize de novo. Profetize de novo. Vamos olhar rapidamente, porque a gente não tem tempo, né, para analisar todos os detalhes, o texto de Apocalipse capítulo 10, que é o texto proposto pela lição. Lembre-se dos símbolos que já aprendemos e vamos analisar essa parte da Bíblia. A gente vai ler e vai comentando, tá bem? Então, primeiro Apocalipse capítulo 10, os versos 1 ao 3. Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem é esse anjo forte? Essa é a primeira pergunta que a gente vai tentar responder. E Ellen White diz o seguinte, também o comentário bíblico adventista traz a mesma resposta. O poderoso anjo que instruiu a João não era ninguém menos que Jesus Cristo. Colocando o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra seca, mostra a parte que está desempenhando nas cenas finais do grande conflito com Satanás. Essa posição denota seu supremo poder e autoridade sobre toda a terra. O conflito tem se tornado mais forte e decidido de século em século e continuará assim
até as cenas conclusivas. E o livrinho? Vamos para a pergunta seguinte, né? Qual é esse livrinho? O anjo tinha um livrinho aberto em sua mão. Quem é esse livrinho? O que é esse livrinho, né? Nós temos um livro chamado Desvendando Daniel e Apocalipse, ou Revelando Daniel e Apocalipse. Em português, acho que traduziram como Revelações de Daniel e Apocalipse, escrito por Anderson. Na página 274, ele diz o seguinte: parece haver apenas uma resposta, pois, quanto se saiba, a única parte das Escrituras que foi fechada ou selada foi uma porção do livro de Daniel. Ao profeta foi ordenado definitivamente: fecha as palavras e sela este livro até o tempo do fim. Daniel 12, verso 4. Uma vez que essa parte do livro de Daniel foi fechada, somente até o tempo do fim, segue-se naturalmente que nesse tempo do fim ele seria aberto. Então temos aqui nesses versos o próprio Jesus, que aparece aí como um anjo forte diante de João, e esse anjo tem domínio sobre a terra, sobre o mar. Na verdade, tem domínio sobre tudo, sobre o universo, né? E ele está com um livro na mão, mas esse livro está aberto. Ou seja, o livro que estava fechado e selado, agora está aberto ao entendimento, à compreensão da humanidade. E é por isso que temos estudado aqui no canal, chegou a hora, esse livro nos vídeos de Daniel, o Grande Conflito. Né? E a lição da escola sabatina traz o seguinte comentário: o anjo grita com voz forte, assim como os 3 anjos de Apocalipse 14, versos 7 a 9, e outro anjo em Apocalipse 18, verso 2. Esse é um momento urgente na história, quando é estabelecida a obra da igreja remanescente, que diz respeito a povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10, verso 11. O anjo tinha na mão um livrinho, representando o livro de Daniel, Daniel 12, verso 4, que estava aberto pela primeira vez depois de muitas gerações. Ele tinha um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Isso pode indicar que a mensagem alcançaria o mundo todo, lugares habitados e lugares desabitados. Então vejam, no caso de Daniel 2, que já estudamos aí os reinos, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, países divididos, dias atuais, aguardando a pedra, a volta de Jesus. Ou então estudando Daniel 7, essas bestas, esses animais também simbolizando Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, país dividido, Roma papal. E agora entra o que aí? Os dias atuais, a pregação da mensagem a todo mundo, antes da volta de Jesus. O que é que Jesus disse lá em Mateus 24? Esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, a toda tribo, nação, língua, povo, né? E então virá o fim, a volta de Jesus. Maranata! Chegou a hora! Nós estamos aí, ó, nesse pedacinho, aguardando o que? O final. O reino eterno de Jesus Cristo. E a lição da escola sabatina, então, diz: Deus está conduzindo a história à sua grande conclusão, o fim dos impérios humanos e a entronização eterna de Cristo, conforme Daniel 2, 34, 35, 44, 45. A Bíblia deixa claro que todos os reinos deste mundo serão destruídos, e não restarão vestígios deles e de seus legados horríveis, e serão substituídos pelo reino eterno de Deus, onde pecado, sofrimento, doença, mal e morte nunca mais entrarão. E continua a lição dizendo: observe a exatidão com que as profecias de Daniel e 7 previram o surgimento e a queda de grandes impérios. Porque essa precisão, com séculos de antecedência, nos ajuda a confiar no que elas prometeram a respeito do reino final e eterno. Naturalmente é que a gente percebe que tudo se cumpriu. Se tudo se cumpriu até agora, por que não vai cumprir a pedra? Por que não vai cumprir a parte final de Daniel 7? Né? Por que não vai se cumprir a profecia de Jesus que o evangelho seria pregado a todo mundo? O Grande Conflito, na página 557, nós lemos: o fogo que consome aos ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Não existirá nenhum inferno ardendo eternamente para fazer os resgatados se lembrarem das terríveis consequências do pecado.
apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor conservará para sempre as marcas de sua crucifixão. Os ferimentos do Calvário proclamarão o louvor e declararão o poder de Cristo. É por isso que o verso áureo da lição número 4 dizia assim: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Que privilégio nós temos de estarmos vivendo nos últimos momentos da história. Em breve, Cristo virá para buscar o seu povo, o povo remanescente, aquele que o Apocalipse diz que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Sim, o Apocalipse fala isso. E você já decidiu se vai ficar do lado de Jesus Cristo, do lado dos salvos, ou vai ficar do lado da besta e do anticristo? Os perdidos, os que serão destruídos pelo fogo eterno. Esse é o momento da nossa decisão, não há tempo a perder, não é? Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Está em Apocalipse 3, verso 20. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude nessa caminhada final, a reta final das profecias da Bíblia Sagrada. Ore comigo. Querido Pai Celestial, seja sempre exaltado o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelas profecias que indicam que chegou a hora da colheita e que em breve teremos o privilégio de vê-lo voltando nas nuvens do céu. Eu te peço, Senhor, que mantenha os nossos nomes escritos no livro da vida, o livro da vida do Cordeiro. Abençoe, Senhor, essa pessoa que estuda comigo aqui hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final do vídeo de hoje. Eu espero que você deixe aquele like poderoso, um like com alegria, né? Acione também o sininho da bênção para ser abençoado. E se não for inscrito no canal, se inscreva, faça isso agora mesmo, não custa nada. E vamos ajudar a divulgar a mensagem de Deus. Ah, e deixa o seu comentário também aí, no lugar de onde você assiste, né? Mande uma mensagenzinha curta para mim. Eu gosto muito de ler as mensagens que vocês mandam para mim. Eu vou deixar vocês com a bênção divina, né? Como é que é a bênção divina? Ah, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.